Uma família feliz, quase perfeita, vivendo a sua vida. De uma hora para outra, encontra com um desconhecido que poderia estar interessado em somente roubar eles. Mas não é isso que acontece. Oi gente, bem-vindos ao canal, eu sou a Roberta Hoff. Já vai deixando um like para apoiar meu trabalho, que ajuda muito. Se inscreve e aciona o sininho, tem vídeo terça e quinta às 18 horas. E considerem se tornar membros se quiserem e puderem. E bora pro caso de hoje. O caso de Andrew Hawksmith. Michael e Hank Hawksmith eram casados e tinham 2 filhos, o Andrew, de 9 anos, e a Naomi, de 13 meses. Quando Michael conheceu a esposa, a Hank, foi amor à primeira vista. A Hank era uma jovem muito simpática e ela foi realmente seu primeiro amor. A família vivia em Danville, Kentucky, uma cidade pacata e muito tranquila. Eles eram muito felizes juntos. O jovem casal compartilhava uma forte fé religiosa, e o Michael trabalhava como pastor de jovens em meio período na época. Ambos eram muito ativos na igreja e muito conhecidos na comunidade, mas o pai do Andrew não ganhava o suficiente para sustentar a família como pastor de jovens e precisava de outra fonte de renda. Foi quando um amigo da comunidade da igreja e outro líder religioso, o pastor Alan Keith, fez uma proposta interessante para o Michael, e ele se juntou ao negócio e começou a trabalhar na loja de penhores ABC Gold Games and More. Com um novo trabalho e a chegada da bebê Naomi, a vida era boa para a família, que realmente gostava de passar tempo de qualidade juntos. A Eng e o Mike decidiram educar o Andrew em casa para que a família pudesse ficar unida até mesmo durante o dia. Toda manhã o Andrew, seus pais e a Naomi ficavam na loja de penhores da família. A loja de penhores era basicamente a casa deles. A loja tinha todas as bugigangas de uma loja de penhores, de jogos, filmes e todo tipo de lixo. Era basicamente um playground para o Andrew, ele adorava. Mas em 20 de setembro de 2013, às 9h17, um despachante do 911 em Kentucky atendeu uma chamada. Na outra linha, a voz calma do Andrew conta sobre um assalto em andamento na loja de penhores. O Andrew, de 9 anos, implora ao operador por ajuda, e enquanto o despachante tenta obter o máximo de informação possível, ele ouve algo ainda mais perturbador, um bebê chorando. A dupla teve que tentar permanecer em silêncio, porque qualquer barulho ia alertar facilmente a localização deles para o ladrão, que ainda estava à espreita na loja. Imediatamente, o operador do 911 despacha a unidade de patrulha. Enquanto a criança de 9 anos aterrorizada permanece na linha, os policiais correm para a cena sem saber o que eles estão prestes a enfrentar. Em apenas 6 minutos, os policiais chegam à cena. Cientes da urgência da situação, as autoridades tentam abrir a porta da frente da loja, mas ela estava trancada. Então eles quebram o vidro e forçam a entrada. O policial disse que, quando ele entrou, tudo o que ele pensava era se o atirador ainda estava lá. E a primeira coisa que ele notou foi uma enorme mancha de sangue à direita, no saguão da loja. Os piores medos são confirmados quando descobrem 3 corpos caídos no chão. Sem saber se o assassino ainda estava lá dentro, eles rapidamente limpam a cena, procurando pelo chamador de 9 anos. Os policiais são guiados pelo despachante, e tem um suspiro de alívio quando os policiais encontram as 2 crianças ainda escondidas. Ambas são levadas diretamente para a delegacia e estão aterrorizadas, mas fisicamente elas estão ilesas. De volta à loja de penhores, os policiais e detetives encheram a loja enquanto um cientista forense começava a examinar os corpos. Era uma cena difícil de analisar, já que a loja estava vendendo armas de munição, o que tornou mais difícil identificar o que era uma pista e o que não era. Um primeiro corpo feminino estava caído perto do caixa. Um segundo, uma vítima masculina, estava do outro lado do balcão. Um rastro de sangue levou uma terceira vítima, outro homem, nas costas. Um dos corpos foi movido para um local onde, se alguém olhasse pela porta da frente, não conseguiria ver. As vítimas foram baleadas diversas vezes, possivelmente depois de caírem. A única coisa que eles puderam determinar naquele momento foi que os invólucros usados pareciam ser de uma arma calibre 22. As avós paterna e materna do Andrew, a Charlene e a Barbara, correram para a cena do crime querendo ter certeza de que a família estava segura e também tentando entender o que estava acontecendo. De longe, elas puderam ver uma fita amarela atrás dos carros de polícia, e conforme elas se aproximavam da loja de penhores, mais e mais policiais impediam elas de ir mais longe. Os policiais não deixaram elas subirem até a loja. Eles simplesmente disseram que elas não podiam entrar.
A Charlene disse que simplesmente desmoronou naquele momento. Ela sabia que eles tinham ido, e o coração dela simplesmente afundou. A Bárbara disse que simplesmente não conseguia entender o porquê. O que eles tinham feito de tão ruim que mereciam morrer. Ela não conseguia compreender por que alguém em sã consciência iria querer machucar qualquer um deles. As duas primeiras vítimas na frente da loja são identificados como Michael e Angie Hawkins-Smith, donos da loja e pais amorosos de Andrew e Naomi. A terceira vítima é Dan Smith, de 60 anos, um cliente regular dos Hawkins-Smith, que costumava comprar e vender ouro na área. À primeira vista, a cena parecia de um roubo que deu errado. A loja dos Hawkins-Smith era de fato uma casa de penhores, portanto, um alvo de escolha para pessoas que queriam roubar objetos de valor. No entanto, uma peça crucial de evidência não fazia sentido com essa teoria. A mala do Dan Smith estava aberta no balcão e ainda estava cheia de dinheiro, assim como o caixa. Por que o ladrão não levou nenhum dinheiro com ele antes de fugir? Enquanto eles continuavam a processar a cena, eles descobriram que mais de $1.000 estavam na caixa registradora. Não tinham sido levados. As carteiras do Mike e do Dan não tinham sido levadas. Isso fez o detetive começar a pensar que as vítimas tinham sido alvos por um motivo diferente de roubo. O detetive ficou intrigado com o cenário da cena do crime. Se não foi um roubo, então o que aconteceu? Algum deles foi alvo específico do assassino? Se era um alvo, era o Dan Smith? O Dan Smith era um comprador de ouro. Ele carregava uma maleta com ele, uma grande quantidade de dinheiro. A esposa do Dan disse que ele fazia uma certa rota em certos dias da semana. Ele ia até o banco, pegava o dinheiro e tinha muitas lojas de penhores para onde ele ia. Os investigadores foram a Lawson's Jewelry, em Hoddsburg, uma loja na rota normal do Dan, e apenas 19 minutos da loja de penhores dos Hawkins-Smith. Ele entrou com uma maleta, falou com uma moça atrás do balcão e parecia muito relaxado, ele estava rindo. Ele não tinha ideia de que para onde ele estava indo, ele seria morto em menos de 1 hora. Não tinha ninguém que parecesse estar prestando atenção especial nele. Não havia nada que se destacasse. Os detetives ficaram perplexos nesse ponto. Eles queriam saber quem era o alvo. A estratégia inicial dos detetives de focar no Dan não compensou. Eles não tinham suspeitos e nenhuma pista para nenhuma das vítimas. O assassino ainda estava solto e ambas as famílias estavam de luto. As notícias dos assassinatos chegaram às cidades e cidades vizinhas, e todos ficaram chocados. Nada parecido com isso já tinha acontecido naquela cidade pequena. 2 crianças pequenas estavam sem os pais naquela noite depois que eles foram assassinados dentro da loja de penhores em Danville, Kentucky. A loja ficava a poucos quarteirões do Center College. Matt McCutcheon relatou que uma das crianças ligou para o 911 e protegeu a irmã da violência. A cidade de Danville exigia respostas para esses assassinatos. Até o pastor Alan Cates, aquele que introduziu os Hawkins-Smith no negócio de penhores, compartilhou a sua tristeza nas redes sociais e prestou uma homenagem às vítimas. Nem durmo, estou em choque agora com cada perda de 3 grandes pessoas. Eu também conheci o terceiro homem. Ele era um cliente comercial e um bom amigo. Os detetives estavam sabendo que o suspeito, nesse caso, aparentemente saiu pela porta da garagem e então fugiu pelo beco, para nunca mais ser visto. Para a polícia não tinha tempo a perder, porque o assassino ainda estava solto, mas eles ainda não tinham um motivo claro ou mesmo até um suspeito. Nesse ponto, o Andrew ainda poderia ser um alvo, sem que os policiais soubessem o porquê. Os 2 órfãos agora estavam sendo protegidos pelas autoridades na delegacia de polícia, logo ficariam sob a custódia dos avós. Todos na cidade tranquila ainda estavam perplexos sobre quem ia querer prejudicar as 2 famílias e acabar com a vida dos pais de 2 crianças. Os policiais estavam lutando para descobrir qual seria o próximo passo, quando receberam uma ligação de uma pista promissora. Assim que o nome de Kenneth Allen foi mencionado, eles começaram a procurar quem era esse cara e logo descobriram que ele estava envolvido no negócio de penhores. Ele tinha uma loja em Somerset, Kentucky, e era pastor de uma igreja em uma cidade pequena no condado de Pulaski, Kentucky. Ele parecia ser amado pela congregação local. O Mike e a Angie admiravam o Allen. O Andrew admirava o Sr. Keith como um tio. O pastor Casey era uma figura religiosa bem conhecida na área. Ele pregou em várias igrejas sobre a palavra de Deus. Mas, paralelamente, o pastor tinha um negócio único, administrando e possuindo lojas de penhores. Normalmente, pastores e loja de penhores não necessariamente andam juntos. Ele estava comprando metais preciosos, vídeos, CDs e coisas assim. A vida do pastor era entre a loja de penhores e a Bíblia.
O pastor Cates amava a Deus e pregava todos os domingos em todo o condado de Pulaski. Esse era um tipo de denominador comum para todos os envolvidos, pois todos estavam profundamente envolvidos na igreja, sejam como pastores, ministros, líderes, apenas em uma igreja. O autor da ligação explicou que um dos seus amigos, o pastor Kenneth Allen, fez comentários suspeitos sobre o caso. O detetive disse que quando ligou para o Allen, a situação ficou cada vez mais estranha. O pastor Keith, que morava em Somerset, a cerca de 50 minutos de distância, estava em Danville no dia do assassinato. Em 20 de setembro, ele dirigiu 70 quilômetros para pegar a receita da esposa em uma farmácia local, onde ele não era cliente regular. O detetive disse que o Allen deu uma descrição detalhada, passo a passo, de onde ele estava naquele dia. Os investigadores continuaram investigando a vida e analisaram as finanças do pastor Keith. Eles logo descobriram que ele já tinha sido dono integral da loja de penhores, mas por causa das dívidas e finanças ruins, ele foi forçado a abrir mão da propriedade para o Mike e para a Angie. O Kenneth se sentiu enganado. Ele sentiu que aquela loja de penhores deveria ter sido dele, e que os Rocksmith basicamente a roubaram debaixo do nariz dele. O motivo finalmente estava se revelando, mas tinha um problema. Na época do crime, o pastor Kate supostamente estava comprando remédios para a esposa. Se o seu álibi fosse confirmado e ele fosse visto nas câmeras de vídeo, ele poderia ser completamente descartado como assassino. Então, a polícia imediatamente despachou investigadores para recuperar o vídeo da farmácia onde ele alegou que havia pegado as receitas para a esposa. Se ele estivesse lá na hora do tiroteio, então ele não seria um suspeito. Os policiais viram o pastor Alan Keith nas câmeras de segurança da farmácia às 9h24, que era apenas 8 minutos depois do horário dos assassinatos. Seria impossível para ele estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Portanto, esse álibi poderia descartar completamente o principal suspeito e potencialmente descarrilhar toda a investigação. No entanto, há apenas uma pessoa em quem os policiais podiam realmente confiar, que podia dar mais informações sobre o que aconteceu naquela manhã. O Andrew, de 9 anos, o jovem que sobreviveu e que ligou para o 911 no dia dos assassinatos. Se o Andrew pudesse fornecer alguma evidência de que o pastor Kate estava de fato na loja de penhores e não na farmácia no momento dos assassinatos, o caso poderia finalmente ser resolvido. O dia 20 de setembro começou como qualquer outro dia. Os Rocksmith chegaram na loja e abriram às 9 horas da manhã. O Andrew começou a jogar em um canto enquanto os pais preparavam os negócios para o dia de trabalho. Em poucos minutos, um cliente entrou. O homem do outro lado, Dennis Smith, entrou. Enquanto o pai do Andrew conversava com Dan, a Angie embalava Naomi em seus braços perto do caixa. O Dan, o homem do ouro, era um frequentador assíduo da loja dos pais. A interação é normal, é mundana, e a atenção do Andrew volta para a própria atividade que ele estava fazendo antes. Entre as sessões de estudo com a mãe, o garotinho tinha bastante tempo para testar alguns dos novos jogos vendidos na loja. O Andrew disse que, pouco depois, um cara também entrou e ele ficou pensando que ele tinha uma aparência meio estranha. Ele começou a sacar uma arma e meio que levantou a voz e disse: "Deitem no chão." Ele disse que todos fizeram isso, porque estavam aterrorizados. Andrew, a mãe e a irmã estavam escondidos em um canto, escondidos mas aterrorizados. Eles secretamente assistiram, horrorizados, quando o intruso disparou a sua arma 8 vezes. Para o menino de 9 anos, os sons estranhos são identificados como dardos. No meio do caos, ele olha diretamente para o que seriam os últimos momentos do seu pai. O pai disse: "Por favor, pare." Ele começou a rolar até que não conseguiu mais. O atirador então se virou para o Dan. Foi nesse momento que a Angie entendeu o que ia acontecer com eles, quando o intruso começou a se aproximar deles. Ela e seus filhos seriam os próximos alvos. Em um último ato de coragem, a Angie se virou para os 2 filhos. Só restava um esconderijo na loja. Ela disse para o Andrew ir para trás com a irmã. Ele rastejou todo o caminho de volta para o escritório. Sentou a irmã no sofá e sentou bem no lado dela. Agora ele estava escondido no escritório e o Andrew ouviu mais 4 tiros. Então silêncio. Mais alguns segundos de silêncio se passaram. O Andrew e a Naomi tentaram ficar quietos, mas o garoto sabia que precisava dar uma olhada lá fora e ver se os pais estavam bem. Ele disse que lembrava de rastejar até a porta e ver que a mãe estava deitada em uma poça de sangue. Ele ficou devastado. O Andrew se arrastou de volta para o escritório. Ele e a irmã pareciam ser os únicos que estavam vivos. Agora a sobrevivência da Naomi era tudo o que importava. O Andrew correu para o telefone do escritório e discou 911, esperando que ele conseguisse alguma ajuda antes que o intruso descobrisse que ele e a irmã estavam vivos. Graças à bravura do Andrew, raciocínio rápido e às lembranças da cadeia de eventos,
O álibi do pastor Keith começava a ruir e a polícia podia construir com confiança um caso contra ele. De repente, todas as pistas que foram coletadas logo após o crime fizeram todo sentido. O pastor Keith era o dono de uma minivan prateada. Logo antes do tiroteio e logo depois, uma câmera de segurança tinha flagrado um carro similar circulando pela loja de penhores. Graças à ligação secreta do Andrew para o 911, esse carimbo de tempo crucial tornou completamente possível que ele pudesse ter ido a 2 lugares quase ao mesmo tempo. Sem isso, o pastor Keith poderia ter escapado com o seu álibi da farmácia. Da loja de penhores à farmácia foi um tempo factível. Finalmente, em 9 de outubro de 2013, 19 dias após o assassinato, a polícia finalmente teve o suficiente para prender ele e tinha 3 mandatos, um para casa, um para a igreja e um para a loja de penhores em Somerset. Um investigador entrou como um cliente em potencial e fez contato com o Sr. Allen. Os detetives descobriram uma caixa para um dispositivo rosqueado que podia ser comprado pela internet e que podia ser transformado em um silenciador improvisado. A descoberta confirmava as suspeitas dos detetives de que um silenciador tinha sido usado nos assassinatos e explicava a descrição do Andrew de um som agudo quando seus pais foram baleados. E também fora do negócio encontraram 22 cápsulas de bala e então um alvo que tinha sido baleado. Então eles acreditavam que ele estava praticando antes do tiroteio. 22 cápsulas encontradas na loja de penhores do Kenneth combinavam com todas as cápsulas de balas detonadas na cena do crime, em Danville, Kentucky. Elas tinham sido disparadas da mesma arma. O pastor Case foi preso na própria loja de penhores sem incidentes. A família dos Rocksmith e de Dan Smith ficaram aliviadas. O homem que seus entes queridos uma vez chamaram de amigo estava lá atrás das grades. Ele tinha traído tudo o que eles defendiam, mas no final a justiça prevaleceu. Mas ser capaz de cometer assassinatos na sexta-feira e então subir no púlpito da manhã do domingo e pregar, especialmente na frente de 2 crianças, ele meio que não era um pastor de verdade. Para poupar o Andrew, a família e os parentes do Dan de um julgamento longo e doloroso, a promotoria decidiu oferecer ao Keith um acordo judicial para que ele evitasse a pena de morte. Enquanto os tribunais se preparavam para a sentença do Keith, o jovem Andrew encontrou outra saída para compartilhar sua dor. Ele começou a se expressar por meio de desenhos e compartilhava seus sentimentos nas páginas de uma história em quadrinhos. O Andrew passou por um trauma inimaginável, mas conseguiu levar sua irmã para um lugar seguro e pedir ajuda. Seus pais sempre o apoiaram, e naquele dia ele provou o quanto eles eram realmente parecidos. O Andrew disse que o pai fazia as coisas parecerem tão fáceis que ele era realmente uma pessoa incrível. Apesar do trágico fim dos pais do Andrew, eles conseguiram proteger os filhos, o que era o que mais importava para eles. Dia 26 de maio de 2017 era o 13º aniversário do Andrew, e também, finalmente, o dia do acordo do pastor Keith com o promotor. Ele foi sentenciado diretamente à prisão perpétua sem liberdade condicional. A ganância dele e os ciúmes nunca mais machucarão ninguém. Hoje o Andrew está cercado por sua amorosa família e recentemente ficou noivo. Ninguém jamais poderá tirar dele a memória dos pais e o amor, que sempre vai estar lá para guiar ele em qualquer situação. Já disseram para ele que ele era muito parecido com o pai e que agia como ele. Ele disse que a Naomi parece com a mãe dele. Ele disse que era muito grato pelo que ele tinha e que de alguma forma era como se ele estivesse vivendo a vida dos pais. Ele disse que seus pais sempre viverão dentro dele. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Obrigada por terem visto o vídeo até aqui. Caso não seja inscrito, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Dá um like no vídeo, não custa nada, ajuda muito. Compartilha se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo. E lembre-se, se cuidem, fiquem bem e beijos.